Salve meu povo, um tiquinho atrasado, mas a gente já vai começar. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar o pessoal chegar. Salve Everson, beleza meu brother? Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. O Léo já chegou aqui. Erickson. Então, a galera toda chegando. Deixa eu aumentar esse aqui, aumentei o brilho para enxergar vocês melhor e me enxergar melhor. Tô com um talho aqui na cara. Fala galera, tudo certo? Então o Léo já chegou aqui. Então a gente vai dar um Sampaio, Emanuela. Boa noite galera, sejam bem-vindos. Então olha aqui, muito bem-vindos aqui, Deleon. Boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês. Que prazer ter vocês aqui. Olha meu amor. Então vida, beijo. Fala, noite. Fala irmão, tudo certo? Vamos nessa. Deixa eu já chamar o Léo aqui pra gente começar. Então galera, a gente tá aqui na nossa live pra gente falar aqui um pouquinho sobre biomecânico, a live de perguntas e respostas pra gente se aproximar. Abra a tua cerveja, cara, abre o teu vinho, tua água, eu tô aqui com a minha, tá? Então aqui, fiquem bem à vontade, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, vamos nos aproximar, vamos aproveitar esse momento que a internet, essa oportunidade que a internet nos dá, né? E vamos trocar uma ideia. Aninha Bela, aí boa noite, Mateu. Fala galera, show de bola, Aguiar. Então vamos nessa, cadê o Léo? Deixa eu já chamar ele pro esquema. Aproveitando o embalo, galera, ó, chama todo mundo, clica nesse aviãozinho aqui, ó. Vai chamando a galera que vocês conhecem pra gente começar a bater o nosso papo e tal. Vai chamando, galera, olha só, vai ter a live do Léo e do professor Ted aqui. Então Caian, fala meu irmãozão, Neto, Andressa. Todo mundo, sejam bem-vindos. Léo, tô te chamando aqui, irmão, ó. Vou começar, vou te convidar aqui. Só tu aceitar agora. E aí? Olha ele aí. Fala, Pronto! irmão. E aí? Grande Ted, o que você fez essa testa aí? Deixa eu me arrumar. Acabei de Cara, tomar banho para você aqui. rapaz, eu não, nem te conto que foi isso aqui, velho. Eu cheguei e eu tenho até vergonha de dizer que merda foi essa aqui. Eu, eu tava de moto, velho, e eu deixei, a viseira tava aberta, o capacete tava meio folgado, passou uma corrente de vento, subiu o capacete, aí o agoniado que eu tava passando, fiquei cego por uma fração de segundo, eu puxei rápido aqui, aí minha unha levou a minha testa. Eita! Eu, Você sabe que essa. eu não gosto de andar de carro, né? Sempre tive moto. Minha vida inteira moto. E o meu mestrado, por exemplo, foi numa cidade no interior de São Paulo, 200, quase 200 quilômetros, 290 para ir, Ah, 290 para voltar. Eu ia de 2 a 3 vezes por semana. Eu dava aula na faculdade de manhã, pedia pelo amor de Deus para a coordenadora me liberar 11h20 para 1 hora da tarde estar dentro da sala de aula para pegar a turma da noite. Nossa, ah, eu sofri demais, mas foi um sofrimento bom. E aí uma vez eu abri a viseira, sofrimento. do nada. Eu abri a viseira e uma abelha me picou no olho. Cara, rapaz, já rola isso direto. Teve um amigo meu que Meu, tava falando que, tipo assim, que ele aconteceu isso com o marimbondo. A Milena falando aí, eu só não fui eu. Ela disse que não foi ela, essa unhada aqui. não, isso aí é capacete, Mi, isso aí é capacete. A imagem do CET ou do Detran pegou que era o capacete, ele arranhou na hora. Pois é, olha, tem uma galera massa aqui, ó. A Angélica chegou. Olha aí, o Diego, Marcelo, então Daniel Vieira, tem uma galera massa aqui, Léo, ó, o Pablo, Elielton, Henrique, tem uma galera, Eu tô... Carlinhos. A minha luz tá meio ruim, não tá? Ou tá boa, Ted? Eu não sei. Não, tá massa, pra mim tá de boa, tá muito massa aqui. Eu botei até um filtrinho pra ver se dava melhorado na minha lata, né? Aqui eu cheguei, Pô, o ó. meu não dá pra melhorar porra nenhuma. Deixa eu ver onde tem esses filtros aí.
que você põe aí? Aí eu peguei Deixa a eu mãe, foi a ver. Milena que me ensinou. Hã? Ela me ensinou como Ó, fazer como ó botar no lá, meu. filtro Ó aqui. lá de óculos. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó, Outra bem psicodélico aqui. A Mila me ensinou, não, ó. bota um filtro aí pra disfarçar essa lata. Aí tal, aí, ó, aí eu Caramba, botei um ó. filtrinho bonitinho. Tem um Tá filtrinho certo. que rola até, me deixa até com um botox, com um preenchimento nos lábios e tal. Show! É, Muito galera, legal. Muito legal. Ó, tem mesmo. galera, aproveita o embalo aí, gente. Vão formulando as perguntas de vocês. Hoje o tema, né, Léo? A gente teve gente que mandou vários directs pra gente. Professor, e as lives e tal, como é que vai rolar? Fala um pouco sobre biomecânica, fala sobre fisiologia e tal. Olha, Cuiabrasa na área, show. Então, fala um pouquinho sobre isso e a gente resolveu hoje bater um papo envolvendo bastantes aspectos da biomecânica, né, Jorjão? Abraço, irmão, tamo junto. E aí a gente resolveu fazer isso, né? E colocar de tipo, pô, vamos fazer um bate-papo bem de boa, como se eu ainda brinquei nos meus stories, né? Bota um vinho aí, abre um vinho, abre uma cerveja. Hoje é quinta-feira de noite. Então vamos trocar uma ideia, formulem as perguntas de vocês. E Léo, eu vou começar falando uma coisinha para você, tá? Então primeiro, sempre bom estar trocando essa ideia contigo, velho. Sempre bom conversar contigo. A gente vai, daqui a 3 semanas a gente está junto aqui, né? Na imersão em personal trainer aqui em Feira de Santana, na minha cidade, no interior da Bahia. Galera de Feira de Santana e região, aproveita, vem pra cá, velho. Tem esse cara aqui, não é porque ele é meu amigo, mas ele, antes dele ser meu amigo, ele era uma inspiração profissional. Ele é uma inspiração, mas sempre foi uma inspiração profissional para mim. E hoje eu tenho a honra, a oportunidade de ser teu amigo. Mas, galera, vocês que são de Feira e da Bahia, vocês já estão enjoados de ver minha lata e tal, é de boa, eu até entendo. Mas, pô, vem pra cá, velho. Aproveita esse cara aqui, que esse cara é um fenômeno. A gente é isso para vocês, vocês estão cansados de escutar o professor Ted, vocês vêm pra cá escutar o Léo, vêm pra cá escutar o professor Leonardo Lima. Pra gente tem muita coisa para falar no nossa imersão em personal trainer, porque o evento ele foi pensado nisso, né? Foi pensado em, bom, eu personal, o que é que eu queria ouvir nesse encontro? O que é que eu queria fazer para resolver situações de problematizações do meu cotidiano? E a gente pensou nisso. Quando a gente pensou, a gente bolou o conteúdo programático pensando nisso. Então a gente vai falar de emagrecimento, a gente vai falar de hipertrofia. Então, tipo, não é aquela coisa de para eu entender como de fato acontece o processo de emagrecimento, porque a prescrição do emagrecimento ele vai se basear em cima do reconhecimento metabólico e da fisiologia dele. Não é simplesmente botar o cara para se movimentar e gastar energia. Então não é apenas isso. Hipertrofia idem. Como entender? Não é só botar aquele exercício virado na zorra que o cara vai ter aquela percepção subjetiva de esforço, que ele vai sentir o músculo queimar. Não é isso que vai dar hipertrofia. Então são vários aspectos que a gente vai entender. Então não é para copiar, não é para fazer receita de bolo, é para entender de fato o que acontece para você prescrever de forma direcionada. Quando a gente vai para biomecânica, a gente vai falar hipertrofia heterogênea, esse troço que fala, pô, professor, aquela dificuldade, por que quando eu boto a extensão assim, eu estou na cadeira extensora, eu jogo mais para um lado, eu jogo mais para o outro, funciona, por que funciona? E aí a gente vai entender esses processos que regem a hipertrofia à luz da biomecânica e entender de que forma os artifícios biomecânicos eles vão ajudar a melhorar isso, a ter essa seletividade de regiões do feixe muscular para a gente ter a hipertrofia que a gente chama de hipertrofia heterogênea direcional. Então, assim, culminando com aquilo que o pessoal sempre tem uma dúvida, né, Léo? Que seria a periodização. Como prescrever, transformar isso na forma de periodização? É uma das coisas que a gente vai desmistificar para vocês nesse nosso meeting. Então, teve uma galera que já falou, tô lá com certeza. Então, a gente realmente espera vocês. Ó, Adolfo aí, tá aí, Adolfo botou, com certeza. A gente espera vocês lá, porque esse curso foi preparado com muito carinho. Beleza? Léo, vou te mandar o seguinte, já falei demais, já falo pra caramba, velho. Eu falo pelos cotovelos. Eu vou te mandar agora aqui o seguinte, quando a gente fala de biomecânica. Aí eu encontro no meu cotidiano, né? Eu tava com os meus alunos de personal e aí eu encontro, às vezes eu já encontrei uma piadinha assim,
de falar o seguinte: ah, que nada, velho, esse negócio de peso esse negócio de movimentinho, de estudo do movimento, são para vocês da biomecânica, porque o que cresce é peso. Aí você vê o cara lá e fala assim: bom, a biomecânica, ela, no meu conceito da biomecânica, ela chegou para, na verdade, para ajudar. Ela tem a ideia de ajudar a nossa prescrição e não de restringir, como muita gente pensa, né? Então a gente tem vários colegas que estão fazendo vários trabalhos legais. Houve uma época que houve uma questão de cinesiofobia, né? Isso não pode, isso está errado, isso lesiona, isso não é melhor fazer desse jeito. E aí ficou meio que uma mecanização da coisa, que é uma ideia errada de para que serve a biomecânica. A biomecânica não é para isso. A biomecânica é para ela te ajudar a destrinchar o exercício e ponderar o custo-benefício daquela coisa para o teu aluno. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, irmão. Manda aí a bola para tu. Ó, joguei a bola para você e manda. Olha só, essa é uma área de total domínio sua, né? Eu sou eu sou eu vou te falar sincero. Eu fiz uma pós em biomecânica, mas eu não sou um especialista em biomecânica. Porque a biomecânica, o olhar que eu tenho é que nós simplificamos demais a biomecânica. Não que ela é complexa, porque ela o é, isso é óbvio. Mas o que eu quero dizer? A biomecânica, ela tem a ver com exatamente o que você colocou. É como que o movimento ele se relaciona com o ambiente diante das relações de forças externas e forças internas. Em outras palavras, né? O quanto que a ação da gravidade vai interferir no meu meio interno e o quanto também os exercícios, que também fazem parte dos componentes de forças externas, vai permitir meu movimento ser econômico e eficiente diante de uma função. Show. Então, quando a gente fala de eu estudo biomecânica, e eu estudo, mas não para dar curso, porque não é minha pretensão, porque essa é uma área de vocês, do Sonsim, do Thiago Mata, dessa galera toda aí, eu tenho que olhar que toda a minha prescrição envolve movimento. E se envolve movimento, ele tem que ser econômico, o movimento tem que ser seguro e ele tem que executar a função dentro da individualidade. A Milene está aí, dá para ver que ela está aí. Fala oi para ela aí. Você fica apaixonado por ela e olha para ela e não olha para mim. Cadê a Mi? Não, eu não tá aqui, Sabia? não. Ela entrou, Quem que tá... eu vi ela lá ele... no... Eu vi ela passar para a cozinha lá, tal, mas Eu vi, você fica desesperado e olha para lá e olha para cá. Olho brilha. Então a biomecânica, o Ted, ela foi muito que eu enxergo da biomecânica hoje no cenário da educação física. É uma biomecânica que ficou muito mais relacionada com a escolha dos exercícios dentro da musculação e objetivando hipertrofia muscular. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário, mas ela tem uma abrangência muito maior. O que eu quero dizer com isso? Que a relação da biomecânica, pelo menos no meu olhar, ela não desrespeita a individualidade, não biológica, mas a individualidade do movimento que cada indivíduo tem. O agachamento do Ted é diferente do agachamento do Léo. O agachamento do Léo é diferente do agachamento do Carlos. Porém, é óbvio que nós temos várias análises de fazer de alavancas, braço de resistência, braço de momento, vetor de força, o análise que você pontuou muito bem da relação dessa nova maneira de enxergar a hipertrofia muscular, não mais homogênea, né? Vamos fazer só supino, que é bom para o peitoral e só ele basta. Então, é óbvio que isso é muito importante, né? Mas a gente não pode empacotar ela como algo fechado. E segundo, né? Que você apontou de uma maneira muito legal, que tudo pode lesionar. Então, nem tudo pode lesionar. A lesão, para a gente falar de lesão, é algo muito discutido, né? Sim. E certamente não é um movimento que pode ocorrer traumático, né? Cair o peso ou ter alguém derrubar algum objeto em você durante a execução. Mas falar de lesão
muscular ou articular ou do sistema locomotor passivo, pensando em cartilagem ou ligamento, é algo muito mais crônico. É crônico, então ela envolve uma sistematização de repetições que necessariamente, Ted, dentro do cenário da musculação, mesmo você fazendo muita cagada, mas muita cagada, desculpa, não é na musculação que vai ser o crônico da lesão. Ela vem muito mais da relação ambiental, da maneira que você se comporta com o contexto que você faz parte. É no trabalho, é sentando aqui, é pegando um objeto. Saiu um estudo agora, recente, semana passada, que está desconstruindo o mito de tem que flexionar o joelho para pegar o objeto no chão. Sim. Falei, caramba, como é que é? Isso saiu numa revista de grande impacto. Eu li aquilo, eu falei, caramba, meu. E quando você analisa, Ted, quantas vezes você já baixou sem flexionar o joelho um objeto no chão? E eu? Perfeito. Quanto que teve de reprogramação, de reajuste neural aí para poder ter uma execução de uma tarefa? É óbvio que eu sei que deveria flexionar o joelho, mas você percebe que eu não posso falar que pegar um objeto no chão de uma maneira sem flexão de joelho, extensão do quadril, eu não posso associar isso que vai dar uma lombalgia. Sim, seria muito ingênuo da minha parte falar isso. Com certeza. A própria relação do valgo dinâmico e assim vai. Então, você falou muito bem. Muito bem. Eu acho que a gente precisa ajustar um ponteiro que parte de um princípio que você trabalha muito bem, que é uma avaliação individual de postura, de mobilidade e entender como agora eu vou relacionar as melhores escolhas. Perfeito. Por quê, Ted? Aí eu jogo para você. Porque o exercício é variável. O exercício é variável. Então, ele é uma das variáveis do treinamento de força. Então, o que é determinante, se a gente pode, o que é independente no estudo da nossa vida, na musculação, é o treinamento de força. Muito bom. O que vai associar com o treinamento de força são as variáveis. Então, ó, eu vou treinar força para hipertrofia muscular e melhora da força neuro. Quais são as associações? Velocidade de execução, intervalo, pausa, ordem dos exercícios, velocidade diante das ações musculares. Então, é muito legal quando você vai discutir musculação, porque envolve várias análises. E graças a Deus que as evidências que são publicadas, elas vão apenas de uma maneira muito educada de falar, simplificar o entendimento do que você está realizando. Muito bom. Então, é muito doido quando a gente pensa sobre isso. Mas eu pergunto para você. E você tem que responder de uma maneira pontual. Tá. Por que a biomecânica hoje, dentro da musculação, ela está como carro número 1 aí, pensando como uma estratégia, né? Por que hoje se fala tanto de biomecânica? Então, em relação à prescrição. Uhum. A biomecânica, Léo, no final das contas, eu acredito que ela seja bem responsiva à questão dos exercícios, né? Então a gente vai pensar, quando a gente estuda fisiologia, por exemplo, a gente vai encontrar o que é que a gente estuda de cara logo fisiologia. A gente vai estudar tipo macronutriente, bioenergética, a gente vai logo de forma bem superficial, né, que a gente vai falar fisiologia da musculação. A gente vai lá estudar propriedades de contração, a gente vai estudar lá a questão da bioenergética, de sistema predominante, essas coisas. E aí, quando a gente vai para a biomecânica, eu gostei muito de, assim, eu me apaixonei pela biomecânica porque eu, enquanto personal trainer, ela me deu muita resposta à minha prescrição. Então, por exemplo, e quando eu estou fazendo uma puxada à frente com em supina, né? Por que eu estou fazendo em pronação a puxada aberta? Aí, se eu fizer uma puxada atrás, o que é que vai acontecer? Um desenvolvimento frente, um desenvolvimento barra trás.
sei lá, uma remada neutra, uma remada pronada, uma remada supinada. Então, por que eu vou ter que fazer a adutora e a abdutora? Tem uma casadinha na academia, né, pra galera que é sempre assim, quando a galera vai lá, senta na adutora e parece que se não fizer a abdutora, a mãe morre. Aí tem que fazer os dois juntos. Por que eu tenho que fazer isso? Então, tipo, a biomecânica, no meu caso, ela me explicou muito as coisas. E quanto mais eu estudava isso, mais eu encontrava responsividade na prescrição. Ah, que legal, cara. Olha só, eu vou fazer, então a gente vai falar da puxada, sei lá, o Frank me perguntou um dia desse, da puxada por trás, né? E vem cá, puxada por trás nunca pode. Então não existe essa coisa do nunca poder. Então vamos pensar na realidade de uma pessoa que é praticante de exercício físico, que como é que se diz, um praticante convencional, né, recreacional. Ele vai pensar, vamos fazer puxada à frente, puxada atrás. E aí, qual seria diferente? Então a gente pensaria que, segundo as evidências, aí a gente vai linkar com a maioria das pessoas que tem baixa mobilidade na articulação do ombro, essa puxada frontal, ela de fato ela seria o custo-benefício de ativação, de proteção articular, seria de segurança para o exercício e eficiência seria muito melhor do que a puxada atrás. Aí você pensa, cara, por que que eu vou aí, a gente não vai se aprofundar aí na questão da cinesiologia e tal, até porque tem gente aqui da área, tem gente que não é da área que está assistindo também, e para deixar entendível, não ficar chato, mas é porque aí ele vai pensar, bom, e para que que eu vou fazer então a puxada atrás? Já que o custo-benefício não vai valer a pena. Agora, por exemplo, a galera das artes marciais, a realidade motora de movimento dele, eles fazem esse movimento direto sempre. E você precisa também apresentar essa realidade motora, esse repertório motor para eles. Então, por que não fazer a puxada atrás para essa galera também? Já que eles vão estar expostos a esse tipo de movimento. Então, a gente vai pensando sempre isso, né? Então, a biomecânica, ela vai te fazer refletir sobre as tuas estratégias a nível de movimento na tua prática diária. E aí é o que torna ela bem interessante. Não que a fisiologia ela tem que ser desprezada, claro que não. A fisiologia, elas andam casadas. Eu preciso saber também de fisiologia e para poder, inclusive, colocar as minhas estratégias, já que é aquela brincadeira que a gente fala, né? Que os músculos, eles falam hormonês. A gente precisa entender quais são as reações fisiológicas para a gente não estar copiando receita. E sim, a cada método de treino, por exemplo, que eu vou aplicando, eu entender o que é que está acontecendo e não simplesmente fazer um drop por um drop para sentir queimar. Não, eu preciso saber o que está acontecendo. Por que é um drop? O drop tem essa sistematização metodológica, mas por quê? Porque fisiologicamente ele vai acontecer isso. Eu quero essa reação fisiológica para transformar isso em resultado para o meu aluno. Mas a biomecânica, ela interpreta o movimento, ela vai te dar respostas de custo-benefício dessa estratégia que você vai fazer. Então, leia-se, por exemplo, a coisa da retro de quadril. A gente vai fazer, não pode nunca fazer uma retro de quadril. Por que não pode nunca fazer uma retro de quadril? E aí você vai pensar, não, porque quando você faz uma retro de quadril, os teus músculos os teus músculos estabilizadores do tronco vão entrar em insuficiência muscular, aí a peteca vai toda para os discos intervertebrais, legal, mas a gente vai pensar que também a restrição do movimento ele vai causar rigidez facial. Aí a gente já vai para os trilhos anatômicos, para o Myers, e aí uma das causas de dores também vai estar relacionada a essa descompensação, rigidez, diminuição de sarcômero funcional, aumento dos níveis de colágenos intraestruturais. E aí você vai pensar assim, cara, então por que eu não vou implementar uma amplitude, mesmo fazendo retro de quadril para o meu aluno? Aí o que é que você tem que pesar? Bom, a sobrecarga. Então eu posso fazer um agachamento com retro de quadril de forma funcional com o meu aluno, não necessariamente. Aí eu só devo evitar o quê? A sobrecarga axial, porque aí eu vou estar expondo as estruturas dele a essa condição. Mas isso não significa que eu não posso fazer um agachamento completo que vai fazer a retro, porque a gente vai pensar que a gente estimulando amplitudes, a gente vai diminuir esse incrustamento aí dessa trama miofacial e, consequentemente, dar mais liberdade de movimento a ele. Então, tudo é questão de custo-benefício, não é fácil, ainda bem que não é fácil. É por isso que você tem que fazer o planejamento e, de fato, buscar cada vez mais o aprofundamento desses conteúdos para você prescrever de forma assertiva e direcionada.
Concordo plenamente. Vê se tem perguntas aí para você, Ted. Para Fala mim, aí. acho que ninguém vai fazer pergunta, porque se fizer pergunta eu não vou saber responder de biomecânica É mesmo. Então isso. as perguntas é Ele é tudo para você, modesto, ele é meu. modesto. Galera, e aí? Força! Fala aí. Manda aí, galera. Que dia... Feira de Santana, né? Dia 21, né, Ted? Dia 21, dia 21. Vamos falar de 21. fisiologia, vamos falar de biomecânica, vamos falar de prescrição e periodização. Galera, tem alguma pergunta de vocês aí para fazer? Uma pessoa me mandou uma pergunta muito simples, né? Ele falou o seguinte, professor, explica para a gente, me mandaram duas coisas hoje, explica para a gente a diferença do afundo para o afundo búlgaro, né? Pro afundo búlgaro, aquele que você bota a perninha lá atrás e tal. E aí é muito fácil e tal. É você colocando a perna atrás, apoiando num banco, né? Ao final das contas, quando você apoia a perna de trás no banco, que você vai descendo a fase descendente, você, ao subir, que você faz um movimento de extensão, né? De extensão de quadril, extensão de joelho, você aumenta a amplitude de movimento. Se eu aumento a amplitude de movimento, consequentemente, eu aumento o meu torque produzido. E aí, o estímulo para esse mecanismo extensor, principalmente do glúteo, do extensor do quadril, né? Que é o glúteo, ele vai ter uma magnitude de ativação maior, que isso é um dos precursores para a hipertrofia, tá? Juntando com outras características como o descanso, como a nutrição, mas a nível de ativação ele se torna melhor o nível de ativação. E a manha tá aí. A manha, na verdade, é você aumentar o foco interno para a perna que está na frente. Então, para você utilizar um pouco mais essa extensão do quadril dessa perna que está no chão. Beleza? O aluno tem uma descompensação no quadril, tá? Descompensação no quadril, professor, isso é sinônimo de escoliose? Na sua grande maioria, ela vai gerar uma escoliose. Mesmo que ou a origem pode ser ascendente ou pode ser descendente, mas esse drop pélvico, ele é um sinônimo de escoliose. Você pode perceber comparando as cristas ilíacas e o triângulo de Thale. E o que é para fazer, professor? Aí você vai ter que identificar esse padrão escoliótico, onde é que está essa concavidade e convexidade, para você poder fazer a liberação em geral do lado convexo, do lado côncavo é o lado que está hiperativo, que está com um pouco mais de rigidez, liberar esse lado, enquanto você encontra a origem da escoliose, que é a manha, aí que está a manha, que a gente vai falar um pouco sobre isso dia 21. Encontrar a origem da escoliose é muito mais importante do que você fazer a terapêutica de liberação do músculo hiperativado, porque senão você só vai estar dando volta em círculos, eu não vou conseguir identificar onde é que está acontecendo. Mas é isso aí, vai ter muita coisa legal, né? Com certeza. O sinal tá meio travando. É o meu ou é o seu? Ó, o seu travou algumas coisas aqui para mim, mas assim foi muito rápido, foi fração de segundo. Olha aqui, ó, a Elaine falou, fala a diferença de quando usar fundo e avanço, né? Elaine, aí depende do que você quer para o teu aluno, né? Então, tipo assim, quando a gente vai colocar o afundo, na verdade, você vai um pouco mais para trás, quando você se desloca para trás, né? E aí esse deslocamento para trás, quando você retorna, você tem um aumento de ativação dos extensores de quadril. Então, seria uma prioridade de quando você queria colocar para glúteo. Quando você vai fazer o avanço, quando você retorna, você tem uma prioridade também maior em grande magnitude dos extensores de joelho. Então você trabalha um pouco mais os músculos do quadríceps, tá? Então aí vai de acordo com a tua intenção de treino. O que é que eu quero priorizar no meu treino? O que você vai priorizar é o que vai determinar a escolha desse exercício. Você vai optar pelo afundo ou pelo avanço, beleza? Muito bom. Muito bom. Gostei de ver. Ted, você tá falando tão bonito, Ted. Eu tô até entendendo esse negócio aí. Eu aprendi com você. Ah, é nada. Você sabe que, meu, eu já fiz, eu acho que uns, sem brincadeira, Ted. Além da pós da biomecânica, eu acho que eu fiz 3 cursos longos de biomecânica aplicado para o esporte e 2 para a musculação. Puta, com pessoas muito boas, muito boas. E eu vou te falar, eu não entendi porra nenhuma até agora.
Puta, se eu for pegar em carga horária, acho que deu mais de 1.000 horas só de estudo de biomecânica. É, Aí eu fico vendo, né? Falo, caramba, esse negócio é muito difícil. Mas é foda. interessante, quando você pega a manha aí dessa relação dos vetores, dos braços e da maneira que o corpo trabalha, você percebe os princípios ali norteando, né? Essa relação do afundo, avanço, que é uma dúvida comum, as estratégias de projetar o tronco mais para frente, né? E diminuindo às vezes a base antero-posterior, Sim, no sim, afundo, quanto que isso altera para o glúteo. E é muito legal, né? Então, o próprio agachamento, né? Você vê que a gente roda, 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 volta a falar no agachamento. Tem um artigo recém-publicado. Eu acho que é o artigo mais atual de agachamento do mundo, né? Eles fizeram uma meta-análise do agachamento. E, de fato, a meta-análise mostrou que o agachamento é muito pobre de posterior e sim. que a ênfase do agachamento, como propriamente dito, é o que eu já falava, é quadríceps. Mas isso não significa que não trabalhe posterior, isso Isso. não significa que não trabalhe extensores de quadril, como o Perfeito. glúteo. Mas Perfeito. é importante a gente entender por quê. Porque nenhum exercício, na minha concepção, ela tem uma magnitude de uma ativação completa diante do músculo e diante da fibra muscular, né? Perfeito. Então, quando a gente pensa em hipertrofia, né, já que a gente está batendo um papo sobre ela, a gente tem abordado muito o que você colocou no começo, essa relação da hipertrofia não homogênea ou hipertrofia heterogênea aí, né? Sobre a hipertrofia, nesse componente mais proximal, distal, ventral da estrutura muscular. E aí surge, né? Que não vou me aprofundar hoje, que não é meu objetivo. Eu estou tendo uma hipertrofia intermuscular ou intramuscular. Em outras palavras, eu estou trabalhando o quadríceps como grupamento muscular ou estou priorizando uma parcela desse quadríceps, né? Um conjunto de fibras mais proximal distal diante da escolha do exercício. Isso. E isso é uma variável que a gente tem discutido muito e a ciência ainda não tem evidências consolidadas para poder falar é assim, é assim, é assim. Então, o que o TED creio que vai trazer para nós aí no dia 21 sobre a hipertrofia não homogênea é que ainda há uma incerteza, mas não significa que não tenha já evidências. Com A gente certeza. tem várias evidências apresentadas aí e que essas evidências apresentadas elas acabam trazendo um posicionamento das escolhas dos exercícios. Muito Então a bom. gente fala assim, pô, por que eu escolhi cadeira extensora e por que eu não escolhi o flexão nórdica? Por que eu escolhi a flexão nórdica, mas não escolhi o CICE? Muito Por bom. que eu escolhi o CICE e não escolhi o agachamento ou o leg press? Tudo Isso. isso é variável, não é a mesma coisa. Show de bola. Então é importante a gente entender, né, esse macro aí do olhar, né? Com certeza. Arquitetura muscular, a gente nunca falava sobre isso. Até que surgiu uma figura muito legal, né? O Dr. Tiago Mata, lá do Rio de Janeiro, que é o cara que mais estuda arquitetura muscular, pelo menos. É um É. monstro na biomecânica, é um monstro, é um papa. É E uma ninguém lenda. fala muito dele. É uma... Ninguém fala muito dele porque ele não precisa fazer alguns apelos em vários cenários, né? O cara é foda por ele ser foda. Então, o que eu quero dizer? Ele que trouxe à luz, gente, quando a gente fala de hipertrofia e arquitetura muscular, a gente tem o diâmetro do fascículo, a gente tem o ângulo de penação, a gente tem a alteração da espessura da própria fibra e como a gente vai estimular isso, tem N possibilidades, né? N possibilidades. Então, o que eu acho legal, né, Ted? Eu acho que a biomecânica ela trouxe para a educação física uma coisa positiva e uma coisa negativa. A coisa positiva, a importância das escolhas dos exercícios. Algo que nós não dávamos muito valor, entre aspas. Tudo era peito supino, membro inferior, agachamento. E de repente começou o lado negativo da história, né? Uma discordância que é extremamente viável e tem que ter uma discordância de divergências
Mas essas divergências não significa que um lado está certo, outro lado está errado. Significa que são Perfeito. posicionamentos de Sim, com experimentos que certeza. estão tendo apresentados e que não significa que é a verdade. Mas o grande problema é que aí gerou um conflito para uma discussão. Só que levou para uma discussão não para somar, uma discussão mais em separação. Por exemplo, eu não vou trazer nomes porque eu nunca fiz isso, mas começou uma discussão besta. O hip thrust pode ou não pode? O extensão de quadril no cabo, no crossover, como um Perfeito, trabalho isolado. Ah, isso não presta, pode ou não pode? perfeito, perfeito. Ah, os isolados, pode ou não pode? Então começou uma discussão que, na minha concepção, e eu acredito que você concorda comigo, muito infantil. Muito infantil. Tem coisas muito mais legais para discutir. Perfeito. E isso, para mim, porra, eu acho muito superficial Muito dentro bom. de um campo de docência, de aplicações práticas. Eu acho muito vazio, né? E você Muito. percebe que os grandes pontos de divisão de vários guetos da educação física surgiram principalmente por esses apontamentos. Muito bom. Isso Algo mesmo. desnecessário, né? Eu não sei se você compreende o Sim. que ou concorda, né, do que eu estou falando. 100%, 100%. Então, e outra coisa, Léo, tem uma coisa que você concorda 100%, cara, que você falou. Fazer só um adendo aqui, mandar um abraço aqui para meu professor Luiz Alberto, meu professor de faculdade, uma grande fera, uma grande referência. Luiz, estamos junto, meu irmãozão, eterno mestre. Máximo respeito sempre. Léo, você falou de tudo aí que você falou, cara. Eu concordo tanto, tanto, tanto de modo super pleno. Então, assim, a gente vai pensar o seguinte: primeiro que a gente percebe que, por exemplo, você falou do Thiago, o Thiagão é um fenômeno, o Thiago Mata é um fenômeno, como você falou, e tem gente que não precisa, né, de apresentações. O Thiago é aquele cara que não precisa. Tem um grande nome também que veio para desmistificar isso, que ele é de uma simplicidade, ele é de um carisma, que é o Trindade. Trindade, ele é fenomenal, assim, é um cara que ele veio para desmistificar muita coisa relacionada à biomecânica. Ele ainda tem um slogan, né, que é pratique, pesquise e prescreva sem cinesiofobia e sem idolatrismo. Isso é muito importante. Por quê? Porque veio em cima daquilo que você está falando. Então, veio o cara, o cara pega um artigo, a interpretação de um artigo e fala comparação da ativação muscular, por exemplo, do agachamento profundo versus caneleira, o quatro apoios. Aí ele chega lá e fala assim, vamos comparar a ativação? Aí ele viu que de repente a ativação do glúteo máximo, ele tinha uma magnitude maior para o agachamento profundo do que para a caneleira. Mas em momento algum ele falou, nunca faça caneleira. Ele só disse que a ativação era maior, ele não disse que o outro não prestava. E aí criou-se uma polêmica, não, nunca mais vou usar caneleira. E aí que chegaram, se o teu personal passa a caneleira para você, troca de personal. Cara, como é que eu vou restringir um exercício, como é que eu vou abolir um exercício que não tem? Aí tem um sapinho, tem várias outras coisas. Aí a gente vai falar do seguinte, beleza, você vai trabalhar o glúteo, porque o glúteo é um extensor de quadril, mas se a gente for olhar para a biomecânica, será que todo mundo consegue agachar profundo? E as pessoas que têm síndrome de dominância no quadríceps, e as pessoas que têm delay de ativação do glúteo, será que ela vai conseguir ativar esse glúteo no agachamento? Ou eu vou precisar ter outros recursos para fazer esse nível de ativação? Então a coisa não é tão simples O assim. próprio sapinho, né, que você citou, do Trindade, que é um fenômeno, Trindade, né? Ele é um cara acima da Fantástico. média, né? Eu dei aula para a esposa dele na pós de biomecânica aí na Federal do Rio Grande do Norte, que o Leônidas é o coordenador. Uhum. Eu dei aula para a esposa dele. Ele é um cara excepcional, né? Ele traz de uma maneira muito simples a coisa, Sim, assim como o Frank Suzuki. O sim. Frank Suzuki é um monstro, É é um um japonesinho que você não dá nada e é um monstro da biomecânica, né? mestre. Porra, é um cara que, puta, eu ouço ele falando, eu falei, porra, e ele tem ainda, ele é filha da puta, ele foi engenheiro. Sim, Ele sim, era sim. engenheiro e depois ele foi fazer educação física. Então, cara, A meu, não bagagem. dá para falar. É Perfeito. muita bagagem. Por exemplo, o Trindade ele feliz quando ele veio falar do sapinho. É Flug, né? Eu não sei como que é o Sim, o nome que o Frog. pessoal usa aí. É, Frub, né? Como que é, Isso, Ted? Frog, isso.
Isso. É Isso, vulgo Fábio. sapinho. E ele aplicou até na esposa dele, né? O exercício. E teve uma crítica pesada, né? E ele falou, gente, ainda não tem estudos. Eu estou fazendo o que a biomecânica me apresenta e eu estou tendo uma aplicação prática. E aquele exercício, na minha concepção, ele é muito legal. Ele pode usar para vários contextos. Como você Sim, colocou, puta, o cara tá com uma inativação do glúteo. Porra, põe essa porra do sapinho para ativar. Ele tem perfeito, que com certeza. entender esse foco interno, ele tem que perceber que é. Então, pode usar como um final de um trabalho, enfim. A gente tem que, de fato, compreender. Por exemplo, saiu um artigo que é um só, acho que foi ano passado, da alteração do posicionamento do pé, né? Inverso, inverso, reverso e neutro. Os bodybuilders sempre fizeram essa porra e a gente sempre tirava sarro. Falei, meu, esse cara tá maluco? Não tem como, não vai alterar a origem e inserção, papapá. De repente sai um trabalho falando, olha, não é bem assim. Parece que teve os resultados, né? E foram pessoas boas que escreveram o artigo. A revista foi boa. Então eu não posso falar que é inviabilizado. Por quê? Porque as evidências de um artigo ela vem de um contexto experimental. Então ela não é fora da realidade. E o que é Perfeito. o melhor experimental? Quando você olha o gastrocnêmio de um bodybuilder e você vai falar, ei meu, é só volume? É só uma amplitude? É só uma maneira que você vai trabalhar? Ele, não, eu tento estimular ao máximo de várias formas. Sim, Dentro dessas formas, eu pelo menos já vi vários atletas que eu já treinei e já vi treinando, que eles aplicavam diferenças, né? perfeito. Agora é óbvio que se você falar assim, Léo, mas ele é um mundo diferente. Falei, pois é, para uma senhorinha eu também eu não vou fazer isso. Sim, Para uma perfeito. senhorinha não há necessidade nenhuma em Perfeito. relação a vários contextos anatômicos aí. Então eu acho que a gente precisa, de verdade, duas coisas. Duas coisas. Diálogo, diálogo e ouvir mais, ouvir mais, ouvir mais. E na dúvida, ouve de novo e vai estudando, estudando, estudando e individualizando tudo isso. Com certeza. Dentro de contextos bem individualizados. Eu vou falar assim, eu uso muito dinamômetro. E eu tive, olha que doido, mas eu nunca associei isso. Nunca associei. Eu tive uma fratura de mão, eu fraturei 80% dos ossos da minha mão. Queda de moto. Eu sempre andei de moto. Foi um tombo besta. O guidão caiu em cima da minha mão e esmagou a mão. Esmagou. Esmagou minha mão muito sério. E não operaram. Decidiram não operar. E isso aí já faz o quê? Ted, uns 5 anos. Aí eu falei, meu, deixa eu avaliar meu preensão de mão. Faz tempo que eu não vejo, né? Nunca nem lembro se eu tinha feito. Na minha mão direita tem quase 60 quilos que eu faço de preensão. A minha mão esquerda, 42. É muita diferença. Muita É diferença. muita diferença. Aí você vai falar, Léo, e aí? Aí, filho, que agora eu entendo por que, que eu não ia fazer a porra de um terra, de um sumô, de pegar o ter, que tava Um muito stiff. pesado, e eu não. O stiff, falei, pô, agora eu entendi. A própria barra, que eu ia fazer puxada, remada. Eu falei, nossa, meu. E aí? Aí eu caí em si. Falei, puta, eu fui muito imbecil. Eu tinha que ter várias outras estratégias. Mas você percebe que é uma Com certeza. análise que eu tenho que agora ter uma aplicação prática para isso, né? Para poder Perfeito. agora individualizar. E isso aqui você não vai ver em artigo. Ah, e agora? O que, que ele vai Prática fazer? Como ele clínica. vai É o que fazer? vamos ver. É o prática clínica. Não tem. É parte clínica. Não Com tem certeza. como, entendeu? Perfeito, perfeito. É prática clínica. Inclusive, Léo, você vai falar se tem umas perguntas aqui do Léo Xavier, vou responder para ele já já. Mas você fala o seguinte, inclusive até a própria forma do exercício, ele vai te associar algumas coisas. Então, por exemplo, o foco interno, a consciência corporal, síndrome de dominância, por exemplo, uma puxada. Ah, a puxada é para o bíceps. O cara que ele é experiente, ele consegue minimizar essa ativação do bíceps em detrimento ao latíssimo do dorso. O próprio afundo ou avanço, vamos pensar, você vai falar do afundo ou do avanço. Se eu quiser, de repente, priorizar um pouco mais a distribuição da perna de trás, da tensão,
para poder, inclusive, quando o quadríceps estiver na posição alongada ali, naquela posição, e eu poder priorizar uma zona regional do meu quadríceps, a gente vai falar sobre isso no dia 21, você tem uma diferenciação de estímulos. Então, tudo tem a ver com a forma que o praticante ele vai lidar. Então, eu não posso pegar um estudo e colocar aquilo ali, não, ele vai ativar tal coisa, porque isso depende muito de consciência corporal, de foco interno, da experiência do praticante, de um monte de coisa. E isso é prática clínica, vai um monte de coisa. O Léo... Estão te perguntando aí eu vou jogar essa pergunta para você. Tá, manda aí. Inclinar o tronco para frente na cadeira abdutora, qual a relação dela com o glúteo médio? Vale a pena, não vale a pena? Isso é comum o pessoal fazer. Isso é comum, a galera coloca lá, as variações, a gente vai pensar o seguinte, galera, que os músculos abdutores, na verdade, ele não é um músculo, né? Abdutor é um complexo muscular. A gente tem aí o glúteo médio, a gente tem o TFL, o tensor da fascia lata, né? A gente tem os rotadores externos, os obturadores, os gêmeos, o piriforme, enfim. E essas variações de posição do quadríceps, ou do quadríceps aqui, do quadril, se ele está mais em neutro, se ele está mais fechado, ele vai influenciar na insuficiência muscular de alguns grupamentos e na ativação de outros. E aí vai depender da intenção que você vai querer fazer e inclusive do processo avaliativo que você vai querer colocar. Então, eu quero priorizar os rotadores externos, então você vai colocar o posicionamento da cadeira abdutora em uma determinada região. Quando a gente posiciona o quadrinho um pouco mais para frente, eu induzo os meus músculos dos abdutores em insuficiência muscular. Então, assim, aí a sensação é de que fica um pouco mais difícil, mas você perde um pouquinho mais de eficiência em cima dele, tá? Mas não significa que esse exercício se torne um pouco mais eficiente por causa desse aumento da percepção subjetiva do esforço. Outro exemplo é a flexora, né? A flexora deitada, que as pessoas chegam e fazem extensão, né, de quadril, eles elevam o corpo e falam, caramba, eu senti muito trabalhar essa região. Quando aumenta a dificuldade, na verdade, não é que aumentou a dificuldade, é que uma das cabeças do bíceps femoral, ela entrou em insuficiência muscular e você jogou a responsa só para uma. E aí você faz, pô, ativou bem. Só que aí você tem que ver se é isso que você quer, porque a cabeça longa, que ela é responsável tanto pela extensão do quadril quanto a flexão de joelho, ela entrou em insuficiência muscular. E aí, por essa relação de curva, comprimento e tensão. E você vai colocar, e o exercício se torna muito mais difícil. Aí você vai pensar, cara, então desse jeito é a melhor forma. Não necessariamente, você vai ter que analisar um conjunto de coisas. Eu estou querendo priorizar isso, então se eu estou querendo se eu apresento uma dominância da cabeça longa, do meu bíceps femoral, aí eu posso fazer, por exemplo, uma indução de suficiência muscular dessa cabeça para colocar a cabeça curta para trabalhar mais. Então não é algo que é extremamente direcionado, tá? Então não é assim, não é simplesmente fazer por fazer. Às vezes a gente pode induzir um exercício que aquele músculo já está em insuficiência, já está em dominância muscular, e você aumentar ainda mais essa dominância e evoluir a longo prazo para um desequilíbrio articular. Então a gente tem que tomar cuidado, isso tem que ser um pouco mais aprofundado. Beleza? O Léo Xavier, ele pergunta aqui uma coisa para mim, ó. Professor Ted, boa noite. Me tira uma dúvida: mudar a pegada no exercício muda também o músculo que está sendo recrutado? Por exemplo, bíceps na polia, pegada supinada e pronada. Léo, depende. O que acontece? No caso do bíceps, como o bíceps ele se insere no rádio, então a manhãzinha aqui, a antena do rádio, tá? Então ouço o rádio. Como o bíceps ele se insere no rádio, esse movimento de rotação radionar, ele vai influenciar sim na ativação das cabeças, tá? Assim como o posicionamento do ombro, ele vai influenciar nessa ativação. Então essa variação é válida. No caso do tríceps, como ele se insere no olecrano, então esse movimento de rotação aqui, ele radionar, ele não vai influenciar na ativação do teu tríceps, tá? Então, o que vai influenciar na ativação do teu tríceps vai ser o posicionamento do teu ombro. Se ele vai estar mais flexionado, se ele vai estar em neutro, se ele vai estar estendido. E isso vai ter um recrutamento nas diferentes cabeças para você, de prioridade, né? Para você recrutar melhor um ou outro. Então, o que é que você vai ter que... A pegada prona, a pegada supinada, na verdade, o tríceps invertido,
ele só vai aumentar a solicitação do grande palmar. Somente isso em relação a essa característica. Se for isso que você quer priorizar também, massa. Mas se você está fazendo tríceps pronado e supinado, achando que vai ter uma variação no tríceps, não vai ter. Vai ser a ativação vai ser a mesma coisa. Como é que eu me baseio com isso? A gente volta lá a estudar anatomia. Então a gente pega ali a inserção proximal, a inserção distal e a gente entende qual seria, e aí tem a relação de curva comprimento e tensão, e a gente analisa o que é que vai causar esse movimento, né? Essa posição articular, trocinemática, para a gente poder analisar a característica da coisa. Muito bem, seu Ted. Cada vez melhor, hein? Caramba! Isso. E dia 21 agora, todo mundo em Feira de Santana para nossa imersão em personal. Eu vou falar um monte de mentira de hipertrofia, de emagrecimento e de periodização. E o Ted vai falar um monte de mentira sobre biomecânica. Tá certo? Ó, o Frank Suzuki está aqui no meu WhatsApp, mandou um abraço aí pra gente. Acho que ele tá aí. Ele deve estar meio online aí, viu? Olha, vai ser uma honra, gente. Eu espero de verdade que Feira de Santana, as pessoas que estiverem lá, eu vou me doar ao máximo, né? A gente vai estar junto. Tô levando um monte de presente, né? Vou botar desodorante, botar perfume, vou cortar o cabelo, vou estar todo elegante aí pro Ted. Vou tomar cerveja, né, Ted? Você vai me levar para tomar cerveja. Não tenha Entendeu? Não vem com aquela porra do vinho. Vamos tomar vinho. Não, não é vinho, é cerveja. Vamos tomar cerveja, vamos tomar um gelo, vamos tomar breja. Isso, tomar cerveja, comida de boteco, entendeu? Vou te pegar aí e no lá aeroporto e a gente vai dar um rolê. Tá certo. Eu queria agradecer de novo aí, Ted. Acho que acabamos falando demais de biomecânica. Você viu? Você foi fundo aí, né? Você falou, não, Léo, eu vou falar só um pouquinho, né? Não vamos entrar nos detalhes. A conversa vai indo, meu, e quando vê, você já começa a falar aí. Eu quero agradecer de novo, né? Para quem eu sempre reforço isso, que eu acho que é importante. Parabéns de novo. Reitero isso sempre quando eu estou ao vivo com você. Parabéns por você representar o que eu acredito dos valores da educação física, né? Eu fico muito feliz porque a educação física precisa de muito TED, né? Precisa de muito E a maneira que você enxerga as pessoas, a maneira que você enxerga a importância da ciência, né? E o valor que você dá aos seus professores, que eu vejo quando você ficou feliz aí, isso mostra o quanto que você é um cara vocacionado. E certamente, né, os teus alunos enxergam isso em você, os teus alunos da faculdade, os teus alunos de personal, e esse teu aluno que vos fala aqui, que sou eu. Obrigado por você existir. Você é um presente aí do céu, e certamente todo mundo só é abençoado porque você é, viu? E espero que dia 21 a gente faça uma grande bagunça aí. Se tiver 10 pessoas, Ted, não importa. Se tiver uma pessoa, não importa. Se tiver 1000 pessoas, a entrega e o amor vai ser o mesmo. Com certeza, com certeza. Eu também agradeço, só agradecer por você, velho. Você é um grande irmão que a educação física ela me deu. E assim, aprendo todos os dias com você nos nossos bate-papos, nesse momento de live. Então, assim, cara, só gratidão, sem palavras. Obrigado por você existir na minha vida. Beijo grande. E a gente se vê aqui, né? Com certeza. Galera, vem pra cá, vamos todo mundo junto. E vamos fazer aquela zoada, vamos contribuir e vamos somar para fazer uma educação física. Aquela caravana, né, gente? Vai lá, pega a Kombi, enche a Brasília. Acho que tem gente que nem sabe o que é Brasília, né? Brasília, variante Belina. Ó, ninguém sabe. Quem tem mais de 35 anos vai lembrar. Belina, meu. O Del Porra, Caravan. Você chega, Del Rey, Caravan. O pessoal nem sabe o que é isso mais. Tá certo. Isso mostra a idade. Gente, obrigado pelo carinho. Manda um beijo pra mim. Vai descansar um pouco, você deve estar quebrado. Falou. Valeu, galera. Beijo grande. A gente espera vocês lá, beleza? Tamo junto. Vamos fazer a fotinha aqui, ó. Deixa eu dar um print aqui para ver se rola. Aqui, aí, dá um...
Show, muito bom. Valeu, galera. Beijo grande e até a próxima. Valeu, irmão. Tamo junto. Tchau, Valeu. fica com Deus.